Então, o que são os anestésicos locais? Tá? A gente vai lembrar, tem que lembrar obrigatoriamente um pouco da fisiologia, farmacologia, tá? que vai agir farmacodinâmica e farmacocinética, e entender as interações medicamentosas que a gente vai ter que utilizar, tá certo? Então, os anestésicos locais são bloqueadores dos canais de sódio voltagem independente, certo? O que ele vai fazer? Se ele vai bloquear os canais de sódio voltagem independente, ele vai impedir que o impulso nervoso se propague entre a célula e possa ter a comunicação do estímulo doloroso, tá? E qual é o mecanismo de ação? Eu vou mostrar aqui nessa figura para vocês para ficar mais claro. A gente tem a nossa célula, que é o neurônio, tá? E a gente vai lembrar lá da fisiologia, da anatomia, como é formado o neurônio, tá certo? Ele vai ter o detrito, o axônio e o corpo celular. Nesse axônio, a gente pode ter bainha de mielina, que a gente chama de bainha mielinizada, ou sem mielina, tá certo? A gente vai ter que lembrar que quando tem mielina, a propagação do impulso nervoso é saltatória e ela é mais rápida. Quando eu não tenho mielina, a propagação do impulso nervoso é bem mais lenta e ela é de forma linear, ela não é saltatória. Tá? Então, falando um pouco da fisiologia para vocês. E o que a gente vai ter que lembrar também? Da polaridade das células. No meio extracelular, a gente vai lembrar que a polaridade é mais positiva. Lembrando que o íon extracelular mais predominante é o... Quem é o íon? Vocês lembram? Sódio. E no meio intracelular, potássio, tá certo? Então sempre a gente vai ter esse equilíbrio. Então a gente vai ter sódio no meio extracelular e potássio no meio intracelular. Consequentemente, a polaridade vai ser positiva no meio externo e negativa no meio interno, tá bom? Por que eu tenho que saber disso? Porque é justamente aí onde vão agir os meus anestésicos locais. Porque lá na prática clínica, quando você usa um anestésico local, você tem que estar sabendo na sua mente aonde ele está agindo, tá? Então, é obrigatório eu fazer uma medicação e saber seu mecanismo de ação para poder utilizá-lo. Se eu não sei o mecanismo de ação, não tem como eu utilizar essa droga, certo? Então, a gente dando uma pincelada aí na fisiologia para a gente poder lembrar como é que é feito o nosso impulso saltatório, né? O impulso nervoso, como ele é transmitido e lembrando da polaridade da célula, tá? Então, a gente vai ter o potencial, que a gente chama de potencial de membrana, que vai ser de menos 90, tá certo? Em repouso. E quando a gente vai ter a excitação desse sistema neuronal, a gente vai ter a entrada, um influxo de sódio e um efluxo de potássio. Correto? Quando eu atingo esse limiar de excitabilidade, o que vai acontecer? Os canais de sódio eles vão se fechar. Não vai haver mais propagação de entrada de sódio e nem saída do efluxo de potássio. Então a gente vai ter um impedimento dessa alteração de permeabilidade, tá certo? Então quando eu tenho essa inversão de polaridade, eu tenho a transmissão do meu impulso nervoso. Mas quando eu uso uma medicação que faz o bloqueio desse canal de sódio voltagem independente, impedindo essa diferença de polaridade, desse influxo de sódio, eu não tenho a propagação do impulso nervoso. Por isso que o paciente não vai sentir dor, tá? Então, quando vocês estão lá com o paciente de vocês, querem fazer uma sutura e vão fazer infiltração com anestésico local, é esse mecanismo que eu quero que vocês saibam, se perguntarem para vocês como é que age os anestésicos locais. Então, vocês vão saber que ele age na fibra neuronal, que eles bloqueiam o canal de sódio voltagem independente e com isso não há propagação do impulso nervoso. Bom? Porque vocês entenderam a fisiologia sem decorar parte teórica, definição, tá bom? Então, novamente enfatizando para vocês os bloqueios anestésicos locais, tá? A questão, quando eu tenho a divergência da polaridade intramembrana, eu vou bloquear justamente isso, a excitabilidade, não vai ter um fluxo de sódio e nem vai ter o efluxo de potássio. Consequentemente, eu não vou atingir o potencial de ação e o impulso nervoso não vai ser propagado, tá bom?
Então, saibam que o anestésico local age no planar de sódio voluntário independente, impedindo o influxo de sódio e o influxo de potássio, consequentemente, a transmissão do curso. Quais as utilidades que nós vamos ter na prática dos anestésicos locais? A gente vai poder usar em tópico, então a gente vai ter a lidocaína tópica, que a gente usa com muita frequência. A gente usa para fazer sondagem vesical, vocês vão observar na prática. Vocês vão usar lidocaína gel, né? Então a gente chama de tópico também. Então, assim, tem várias utilidades por via aérea, como a gente já conversou lá na questão do bloqueio da via aérea, né? Dos nervos da via aérea. E também tem o bloqueio oftálmico. A gente pinga gotinha de anestésico local no olho e o olho fica anestesiado, certo? Tem os bloqueios dos terminais sensitivos, que é esse que a gente faz a infiltração, tá? Então a gente impede também a propagação do pulso nervoso. Tem os bloqueios dos nervos periféricos, que a gente faz bloqueio de plexo, bloqueio de nervo ciático, bloqueio de plexo lombar. Tudo isso a gente utiliza, tá certo? Bloqueio do neuroeixo, quando a gente for começar lá para M4, peridural e anestesia, a gente vai voltar em anestésicos locais, tá certo? Tratamento de dor crônica, a gente usa muita lidocaína para impedir a propagação do pulso nervoso e estimular aquelas áreas que já estão pré-sensibilizadas ao estímulo da dor crônica, então o estímulo doloroso maior de 3 meses, tá? E antiarrítmico, a gente usa a lidocaína como antiarrítmico da classe 1B, tá? Então a gente pode sim usar como antiarrítmico. Vocês já tiveram aula de PCR? E quando é que a gente vai usar a lidocaína? Qual arritmia? Então, no algoritmo. Vocês lembram? Não. É o ritmo chocado. Depois do terceiro choque, a gente tem a opção de usar mildarona ou lidocaína. Me lembra? Quais são os ritmos chocados? Então, qual que a gente vai usar a lidocaína? Depois do terceiro choque, se a gente não tiver sucesso, não, a gente pode usar IFP, tá? Então a gente vai usar exatamente. Então, depois do terceiro choque, lembre do algoritmo. Se a gente não puder, depois do terceiro choque, não houve resposta, a gente vai usar o antiarrítmico que pode ser a mildarona ou a lidocaína. Então, veja novamente a importância dos anestésicos locais entrando para o tratamento de alguma situação clínica. Tá? Então, por isso que vocês têm que saber aonde e como eles agem. Falando um pouco da estrutura dos anestésicos locais. A gente vai ter um grupo aromático, tá? Que vai ser lipofílico, e a gente vai ter um grupo amida, que vai ser hidrofílico, tá certo? E no meio dessa cadeia, que vai diferenciar um grupo chamado aminoésteres e aminoamidas, tá certo? Então, sempre vai ser um anel aromático, né, um grupo aromático e um grupo amida, que na cadeia intermediária vai diferenciá-los em um grupo éster ou em um grupo amida, tá? Por que eu estou falando isso agora? Porque daqui a pouco a gente vai falar de cada classe e a gente tem que saber a diferença, onde é que está a diferença na parte estrutural de cada um. Tá? E lembrando que essa parte lipofílica, ela tem uma tendência, tá, a se difundir mais rápido no tecido lipídico. E aí a gente vai lembrar da nossa fisiologia e vai lembrar que a gente tem que a nossa membrana plasmática é formada por uma membrana bilipídica, tá certo? E a parte hidrofílica é responsável pelo grupo amida, tá? Então, se ela é mais hidrofílica, ela tem uma dificuldade maior de penetrar nessa membrana bilipídica, certo? Então, quem são os aminoésteres e os aminoamidas, tá? Para ficar mais fácil para vocês, eu já dei até uma dica aí que o aminoamida sempre vão ter 2 Is, tá? Então, é lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, levobupivacaína e copivacaína. Desses aminoamidas, todos vocês vão conhecer na prática quando mandarem com a gente lá no internato, tá bom?
Os aminoésteres são representados pela procaína, cloroprocaína e tetracaína. Tá? Então, falou em aminoamidas, sempre lembrar os dois Is. Certo? Como reação ao pH da substância. O que eu tenho que saber com relação ao pH dos anestésicos locais, tá? Os anestésicos locais, eles se comportam como bases fracas, tá certo? Então, no pH, eu vou ter uma forma ionizada e uma forma não ionizada, tá? Se atentem agora, porque a gente vai conversar bastante sobre isso no decorrer da aula. Quando eu falo de uma forma ionizada, eu estou falando de uma forma mais hidrofílica, ou seja, mais hidrossolúvel. Ou seja, se eu sei que ela é ionizada, ela tem uma dificuldade maior de penetrar na membrana bilipídica. Quando eu falo de forma não ionizada, eu estou falando de uma forma lipofílica, ou seja, ela tem uma maior facilidade de penetrar na membrana bilipídica, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar sobre o pKa, que é um conceito que a gente tem dentro dos anestésicos locais. E o que é o pKa da nossa droga? É quando 50% desse anestésico local se encontra na sua forma ionizada e 50% da sua forma não ionizada. Certo? E aqui a gente vai ter o pKa de cada substância, tá? Da BUP, levoBUP, etidocaína, lidocaína e epivacaína. Eu vou falar das que a gente usa mais frequentemente na nossa taxa, que é a lidocaína e a bupivacaína, tá? E aqui eu quero que vocês já prestem atenção que a bupivacaína tem um pKa maior de todas as substâncias, certo? Se eu falo que ela tem um pKa maior, o que significa dizer isso? Que o grau da forma ionizada está mais prevalente nessa medicação. Se eu falo que ela tem uma forma mais prevalente ionizada, ela tem a forma mais prevalente hidrofílica ou lipofílica? Hidrofílica. Se eu falo que ela tem a forma mais prevalente hidrofílica, ela penetra com maior facilidade ou menor facilidade na membrana bilipídica? Menor facilidade, tá bom? Falando nisso, o que eu vou pensar? Raciocínio junto comigo. Se ela penetra com maior dificuldade na membrana bilipídica, o início de ação dessa medicação vai ser mais demorado, certo? Consequentemente, a duração dela vai ser maior, tá? Então vejam bem a diferença do pKa da bupivacaína, que é 8,1, e da lidocaína, que é 7,9, tá? Tá. A gente vai conversar sobre todos esses pontos, tá? Então, quando eu falo em pKa, eu falo que é a forma mais ionizada da droga. A bupivacaína tem a forma mais ionizada de todas elas, então ela tem a parte mais hidrofílica predominante, certo? Se ela tem a parte mais hidrofílica predominante, eu tenho que falar que para ela penetrar na membrana bilipídica, ela demora mais. Então, o início de ação da bupivacaína é maior que o da lidocaína. Isso, e consequentemente a meia-vida, a duração dela também vai ser maior. É quando 50% da forma ionizada e 50% da forma não ionizada. Tá? Essa é a definição de pKa. E a gente vai observar que a lidocaína, o pKa dela é de 7,9 e a forma ionizada dela é de 76. Ou seja, ela penetra com maior facilidade na membrana bilipídica, porém a meia-vida dela é mais curta. Exatamente. Tá? Então, quando eu quero fazer uma cirurgia de antebraço, eu vou fazer bloqueio do plexo braquial, o cirurgião vai demorar umas 2-3 horas, é melhor que eu use a bupivacaína, porque a duração dela vai ser maior. Mas quando eu vou fazer uma infiltração para fazer uma sutura, eu não vou esperar 20 minutos para poder fazer uma sutura. Então eu tenho que usar a lidocaína, por quê? Porque eu sei que o pKa da lidocaína é menor, consequentemente, se o pKa é menor, eu tenho mais forma não ionizada, então o início de ação dela vai ser mais rápido. Porém, a duração dela também vai ser menor. Então, quanto mais hidrossolúvel, maior o tempo para ela iniciar.
esse intervalo, né, o delta P dele vai ser maior para iniciar a ação, só que ele vai ter uma ação maior, mais prolongada. Isso, quando eu falo em PKA, eu estou falando em durabilidade da droga, duração, tá bom? Então, quando eu falo em PKA, eu estou falando em duração da droga. Então, o PKA da bupivacaína é maior, então a duração, a meia-vida dela é maior, Então, certo? diretamente proporcional, né? O PKA e com a duração, exatamente, tá certo? Porque a gente vai falar em outro daqui a pouco sobre início de ação, tá? Então, segura o PKA aí que eu estou falando com relação à duração, tá? Então, a bupivacaína, a meia-vida dela vai ser maior que a lidocaína, tá? Então, se eu quero fazer uma sutura rápida, em que eu preciso de suturar, que o paciente está sangrando, eu preciso fazer rápido, eu vou usar lidocaína, porém eu sei que a meia-vida dela vai ser menor que a bupivacaína. Ela vai durar em média de 60 a 120 minutos, de 1 hora a 2. Certo? Se o PKA é menor, tem mais forma ionizada. Isso, se o PKA é menor, predomina a forma não ionizada na solução. Isso. Mas aí como que eu vou saber? deve ter que declarar. Faz sentido na minha cabeça esse PKA. Ó, cada substância tem seu PKA, definido pela indústria farmacêutica, tá certo? E que eu sei que tem um PKA, que 50% da droga está na sua forma não ionizada e 50% na sua forma ionizada. Essa é a definição de PKA. A indústria farmacêutica colocou pra gente que o PKA da bupivacaína é de 8,1, certo? Se eu sei que o PKA dela é de 8,1, o PKA dela é alto, tá? Então, se o PKA dela é alto, eu tenho mais forma ionizada nessa substância, correto? Se eu tenho mais forma ionizada, eu tenho uma maior parte hidrofílica. Então, dificuldade de penetrar na barreira bilipídica, mas, consequentemente, eu tenho uma duração da droga maior. Até aqui entendido? E o que seria o PKA menor? Porque, por exemplo, da bupivacaína é 8,1 e da lidocaína já é 7,9. Não tem muita diferença, mas a lidocaína já não seria assim. Tem muita diferença. No perfil farmacocinético e farmacodinâmico, quando a gente fala em farmacologia, apesar de numericamente estar bem próximo, para a substância faz muita diferença. Entendeu? Então a gente não vai se ligar à numeração, porque 7,9 está perto de 8,1. Não é isso. A gente tem que pensar na forma farmacológica, tá bom? Tanto na farmacocinética como na farmacodinâmica. Professor, mas então a questão da cocaína, que é 8,9. Vai levar em consideração só isso, porque o PKA dela é maior que todo mundo da tabela. Isso, o PKA dela é maior que todo mundo da tabela. E a forma ionizada dela é maior, correto? Então, se a forma dela é maior, como é que vai ser? A penetração na membrana bilipídica vai demorar mais ou menos? Mais. Então, por isso que a procaína a gente quase não usa, na prática clínica. Alguns dentistas ainda usam, mas a gente não usa com frequência, certo? Então, a gente sempre vai decorar que o PKA a gente tem que estar 50% na sua forma ionizada e 50% na sua forma não ionizada. Mas como é que eu vou saber olhando os valores se é ionizado ou não é? Aí, nesse quadrinho, eu vou ter que falar que você vai ter que decorar o PKA de cada substância. De todas? Não, de todas não. Eu falo sempre que a gente usa na prática clínica, que é a bupivacaína e a lidocaína. Tá bom? Eu preciso decorar todas. Não, todas não, mas tem as duas vai utilizar, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente sabe que o pH ele está diretamente relacionado com o PKA, o que a gente vai ter? Quando eu tenho um anestésico local e eu tenho e ele reage com hidrogênio, por exemplo, o paciente chegou com uma infecção do dedo, tá? Aquele dedo está bem infeccionado. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso. Por quê? Vocês vão lá, fazem infiltração no local, só que para fazer a limpeza, sutura alguma coisa, e a anestesia, entre aspas, não pegou. Por que a anestesia não pegou? O pH naquela região está ácido ou está básico? Ácido. E os anestésicos locais se comportam como base fraca, certo? Então, esse anestésico local vai reagir com o meio ácido, tá? E vai formar um composto que não vai conseguir penetrar na membrana bilipídica. Então, ele não vai não vai impedir que haja propagação do impulso nervoso.
Então, por isso que lá na prática, quando vocês forem filtrar alguma região infectada, e se o paciente está sentindo dor, referindo dor, vocês vão saber o porquê que esse anestésico local não está tendo a sua ação efetiva. Por qual motivo? Porque eu estou no meio ácido e a anestésicos locais são bases fracas, tá? Agindo o anestésico local com meio ácido, ele não vai ter a sua efetividade da droga e não vai conseguir penetrar na membrana lipídica. Consequentemente, não vai ter despolarização, tá? Não vai ter bloqueio da propagação do impulso nervoso, o paciente não vai ter ferido. Então, por isso que anestésico local não age em meio ácido, tá? A gente vai ter que ter outro mecanismo para bloquear a dor desse paciente ao invés da infiltração local. Isso é muito comum na nossa prática clínica. Aí o paciente fica referindo dor, vocês vão lá e filtram mais. Infiltram até atingir a dose tóxica e aí o paciente vai começar a ter intercorrência em virtude do excesso de anestésicos locais que vocês usaram. Tá bom? Então a gente tem que ter na nossa mente que o anestésico local não age em meio ácido, tá? E o porquê que ele não age em meio ácido. Compreendido até aqui? Então a gente vai ter que na infecção o pH do meio está diminuído, consequentemente eu tenho mais hidrogênio, está mais ácido, tá? Então eu tenho diminuição da efetividade dos anestésicos locais e uma maior concentração da relação do anestésico local com o hidrogênio, que é o meio ácido, tá? A gente tem uma substância que é o bicarbonato. O bicarbonato, a gente tem que lembrar que ele é base, tá? E quando eu adiciono base ao meu anestésico local, o que acontece? Eu vou estar tornando ele mais básico ainda, correto? Se eu torno ele mais básico ainda, eu vou estar aumentando a potência do meu anestésico local. Por exemplo, se eu adiciono a bupivacaína, que tem um pKa de 8,1, em que o início de ação dela é mais prolongado, e eu adiciono bicarbonato, eu vou estar tornando o meio mais básico. Tá? Se eu torno o meio mais básico, eu vou estar aumentando a minha parte lipofílica. Tá? E, consequentemente, eu consigo penetrar maior na membrana lipídica. Então, quando eu quero que a bupivacaína tenha um início de ação mais rápido, eu posso adicionar bicarbonato na minha solução. Tá? Quando de bicarbonato, 1 ml só de bicarbonato é o suficiente para o início de ação da bupivacaína ser mais rápido que o convencional. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber também quando a gente pode adicionar ao bicarbonato na minha bupivacaína. Por que eu falo isso? Porque vocês estão lá no interior e aí a lidocaína venceu, não tem mais lidocaína, você só tem a opção de usar a bupivacaína ou a bupivacaína. Só que para isso vocês não vão esperar 20 minutos para poder fazer a estrutura do paciente. Então, vocês podem adicionar a solução bicarbonato para o início de ação dela ser mais rápido, certo? 1 ml. Com relação às fibras nervosas, o que a gente tem que lembrar? A gente tem lá da fisiologia agora, que a gente vai ter a fibra A, B e C, tá? As fibras A e C são fibras mielinizadas, tá? E a fibra tipo C é não mielinizada. Se ela é não mielinizada, a velocidade do impulso nervoso vai ser bem mais lenta, tá? Bem mais lenta, e ela tem o quê? Ela tem uma alta sensibilidade aos anestésicos locais, certo? E qual é a função da fibra tipo C? É dor e dor autonômica pós-ganglionar. Então, aquela dor que a gente chama lá na oncologia, por exemplo, o paciente tem câncer de pâncreas, então ele tem uma dor somática, que a gente fala, uma dor somática, uma dor visceral, tá? Que ele não sabe definir realmente onde é, a gente fala que é uma dor relacionada às fibras do tipo C. Por quê? É uma dor mal definida, tá? E ela é de propagação lenta, então ela fica com um estímulo contínuo naquela região. As fibras do tipo A e a do tipo B, elas são mielinizadas. Então, a propagação do impulso nervoso é mais rápida, por ser um impulso saltatório, tá certo? E elas vão ter várias funções, tá? Lembrando que a do tipo A, ela vai se dividir em alfa, beta, gama e delta. E cada uma vai ter a sua função, tá certo?
Então, quando a gente falar lá no módulo de dor crônica, a gente vai voltar novamente aqui nessa fibra, porque a gente vai ter que saber o que cada uma faz, tá? Então, fibras tipo A vão ser responsáveis pela função motor e propriocepção. A delta, também motor e propriocepção. A gama, tônus muscular e tatos. E a delta, dor, temperatura e tato. Certo? Então, isso a gente tem que saber. Com relação à adição de vários construtores aos nossos anestésicos locais. Sempre vocês vão observar que na prática a gente vai ter um anestésico local com vaso e anestésico local sem vaso, sempre, tá? Então, quando vocês solicitarem para a enfermagem, vocês vão ver que ele vai falar assim, doutora, com ou sem vaso? Eles sempre vão perguntar para vocês. A gente vai ter que saber que com o vaso constritor é nada mais nada menos que a adição de adrenalina, tá? E quando a gente adiciona adrenalina nessa substância, o que a gente quer com a finalidade? De diminuir a absorção no local, tá? Por exemplo, se eu vou suturar uma região muito vascularizada, eu quero diminuir a absorção sistêmica, eu posso pedir um anestésico local com vasoconstritor, tá? O mais importante disso é eu saber quais são as contraindicações de usar o vasoconstritor. Lá na prática, quando vocês rodarem no setor da cirurgia plástica, vocês vão ver que eles utilizam com bastante frequência anestésico local com vaso nas extremidades. Porém, eles usam, se tiver alguma intercorrência, eles sabem tratar, tá certo? Eles vão amputar, fazer desmedamento, enfim. Nós, como clínicos, se nós tivermos alguma intercorrência, a gente vai ter que solicitar a especialidade para poder fazer acompanhamento e tratamento. Então, isso já é uma complicação de uma medicação que a gente fez para o nosso paciente. Então, eu prefiro conversar com vocês para evitar o uso de vasoconstritor em extremidades, tá bom? Pé, mão, dedo, cartilagens, nariz, orelha, tá bom? Região de pênis também, que a gente tem que evitar para ter qualquer intercorrência. Então, região de extremidades e de cartilagem, a gente deve evitar o uso de vasoconstritor. Tá bom? Ou diminuir a irrigação do local e propiciar, às vezes, até uma necrose. Então, a gente tem que pensar nas consequências de usar o vasoconstritor em determinadas regiões. Certo? Quando eu vou saber que o paciente está apresentando sinais de intoxicação por anestésicos locais? O primeiro sintoma que ele vai falar é o sintoma clínico, tá? E a gente vai ter que pensar que o primeiro sistema acometido é o sistema nervoso central. E segundo é o sistema cardiovascular. Então o paciente vai falar para você, doutor, eu estou sentindo gosto amargo na boca, saliva no ouvido, minha visão está curva. E talvez ele até evolua com uma convulsão, tá? Então, isso já são sinais e sintomas de intoxicação por anestésicos locais, certo? E quando a gente tem alguma situação mais grave, esse paciente ele pode evoluir até com uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente vai ter que fazer as manobras do ACLS e outras intervenções que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Então, sempre se atentem aos sinais e sintomas de toxicidade por anestésicos locais. A gente tem que tratar conforme a clínica do paciente, certo? Se ele estiver tendo convulsão, o que a gente vai fazer? Benzodiazepínico. Se ele evolui com uma parada, a gente vai fazer manobra do ACLS, tá? Se ele estiver só escotomas cintilantes, né, e vertigem, zumbido, a gente vai interromper a injeção da droga, vai ofertar oxigênio e vai tratar conforme os sintomas. Tá bom? Então, a toxicidade ela vai depender da dose utilizada. Se você passou daquela dose máxima por miligrama por quilo que você pode administrar no seu paciente, você tem um risco maior de toxicidade. E eu vou conversar isso com vocês, que é obrigatório vocês saberem o máximo que eu posso usar para determinados pacientes, sempre. Porque lá na clínica, na parte da prática, eu pergunto para vocês, todo mundo vai esquecer. E isso vocês vão levar para a vida, tá? Porque vocês vão usar bastante anestésico local. Então você tem que saber o máximo de miligrama por quilo que eu posso usar de determinada droga para cada paciente, tá bom?
Depende do local da injeção, tem que lembrar que o meio intravenoso, claro, eu já estou dentro do vaso, a absorção vai ser bem mais rápida, tá? Depois vem um intercostal, bloqueio intercostal na costela, depois vem um bloqueio caudal, peridural e plexo braquial, tá? E a velocidade de absorção também conta. Então, se eu uso o vasoconstritor, eu diminuo a absorção local e diminuo o risco de intoxicação, certo? E lembrar que a bupivacaína, ela é a mais cardiotóxica que existe. Então, sempre na prática, eu converso com vocês. Deixe a bupivacaína para o anestesista usar. Na dúvida, sempre usem lidocaína e vocês não vão ter nenhum problema. Se tiverem, vocês vão saber tratar. E o paciente, caso evolua com uma PCR, vai ser mais fácil ele voltar do que a bupivacaína, tá? Por que a bupivacaína ela é mais cardiotóxica? Se for feita de forma errônea ou acidental no meio intravenoso, ela faz uma parada cardiorrespiratória de difícil reversão. Por quê? Ela se liga aos canais de cálcio, tá? E faz com que haja diminuição da polaridade e da contração da fibra miocárdica. E essa ligação ela é quase irreversível. Por isso que a gente diz que quando tem uma intoxicação por bupivacaína, 90% dela é letal. Tá? Então, deixem a bupivacaína para o anestesista usar. Mas vocês têm que saber por quê. Na prática clínica, vocês vão se preparar muito com a bupivacaína. Tá? Então, na dúvida, usem sempre a lidocaína, que vocês nunca vão estar errados. Tá? E a pilocaína, vocês têm que saber que a intoxicação por pilocaína causa meta-hemoglobinemia, e se usada em altas doses. E como é que eu vou tratar isso? Usar azul de metileno. Então, o tratamento por intoxicação por pilocaína é azul de metileno. Esse quadro aqui todo mundo tem que saber, tá? Isso é obrigatório, não é para prova, é para vida. Porque lá na prática clínica o cirurgião vai perguntar, vocês vão observar com frequência: doutora, quanto é que eu posso fazer antes de anestésico local para esse paciente? Aí fica olhando para você. Aí você vai dizer, não, vai pegar o peso do paciente, calcular e vai fazer quase no máximo 8 ml, vamos supor. Entendeu? Então isso tem que saber. A bupa ela de cálcio? Isso, canal de cálcio. O que a gente vai ter que saber? Da lidocaína sem vaso e da lidocaína com vaso. Porque a BUP, eu sempre padronizo com e sem vaso a 3 mg, tá? Aqui nesse quadro está 2,5, mais 3 mg para a BUP com e sem vaso é o máximo que eu posso fazer para cada paciente. E a lidocaína sem vaso eu uso 5 mg por quilo e a com vaso 7 mg por quilo, tá? Então, quando eu tenho um paciente de 60 quilos, qual é o máximo que eu posso fazer para ele? Sem vaso. Lidocaína. Eu posso fazer no máximo 300 miligramas para aquele paciente, certo? E aí, eu vou adiantar um tópico para vocês, mas não se preocupem, porque eu quero que vocês saibam agora, no momento, miligrama por quilo. Mas lá na prática, a gente vai saber que cada frasco de lidocaína a 2% tem 20 miligramas por ml, tá? Então, a gente vai fazer uma regra de 3. Se em 20 miligramas eu tenho em 1 ml, em 300 miligramas eu vou fazer quanto? O paciente? Eu tenho 20 miligramas por ml no frasco de lidocaína 2%. Se eu vou usar 300 miligramas no meu paciente, quantos ml eu posso fazer? 15 ml. É o máximo que eu posso fazer para o meu paciente para não atingir o grau de toxicidade de ele ter alguma reação. Tá? Então, é obrigatório de saber isso. Com relação à toxicidade, a gente vai ter algumas concentrações plasmáticas que vão direcionar a gente para saber se o paciente está com uma intoxicação mais grave ou menos grave, tá bom?
Então, quando eu tenho uma concentração por microgramas por ml de 1 a 5, eu vou ter analgesia, que é o que eu pretendo para realizar sutura, infiltração, enfim. A finalidade que eu quero é de 1 a 5 microgramas por ml. Quando eu tenho na concentração de 5 a 10, eu já vou ter alguns sintomas de intoxicação por anestésico local. Vai ser delírio, zumbido e parestesia de língua. De 10 a 15, a gente vai ter convulsão tônico-clônica, perda da consciência. De 15 a 25, coma e parada cardiorrespiratória. E maior que 25 microgramas por ml, depressão cardiovascular. Então aí já é bem mais grave e bem mais difícil de sua reversão. Tá? Então, dependendo da concentração de ml que eu tenho no meu sangue de anestésico local, a gente vai ter os sintomas referidos pelo paciente. E qual vai ser o tratamento? O tratamento vai ser conforme os sintomas clínicos que o meu paciente apresenta. Tá? Primeira coisa, administrar oxigênio. O paciente começou falando que está com tontura, vertigem, a língua está dormente ou está com formigamento. Fornece oxigênio para o paciente, tá? Se o paciente evoluir com uma inconsciência e você não conseguir mais nenhuma resposta dele, você vai ter que fazer a intubação traqueal, dar proteção de viária desse paciente, certo? Se ele evoluir com convulsão tônico-clônica, a gente vai ter que administrar diazepínico, que vai ser o midazolam ou diazepam, tá bom? Se ainda assim ele evoluir com uma parada cardiorrespiratória, a gente vai fazer as manobras do ACLS, tá? E a gente tem que saber que em intoxicação grave, a gente vai ter que usar a emulsão lipídica, tá? A emulsão lipídica, ela tem só um hospital aqui em Porto Velho. Se acontecer, a gente tem que pedir da seu hospital para ele poder fornecer para a gente fazer parte do tratamento de intoxicação por anestésico local desse paciente, tá bom? Porque ela é cara, é de difícil acesso e graças a Deus a gente usa bem pouco. Então, assim, tem que saber que nas etapas do tratamento do anestésico local, se ele evoluir com uma parada cardiorrespiratória, a gente tem que usar a emulsão lipídica. E como é que age a emulsão lipídica? Lembrando lá da fisiologia, a gente sabe que a membrana é bilipídica, né? Então, se eu estou usando emulsão lipídica, o que vai acontecer com o anestésico local? Ele penetra mais rápido, porém a duração dele vai ser menor. Então, se eu uso a emulsão lipídica, eu estou com a finalidade desse anestésico que está em excesso na minha corrente sanguínea penetrar mais rápido, porém a meia-vida dele vai ser menor. Tá? Então, é uma das etapas do tratamento de intoxicação por anestésico local. Alguém pode ler comigo, por favor? Um paciente de 25 anos apresenta ferimento cortante na mão direita, com cerca de 5 centímetros de extensão, necessitando de sutura. A dose máxima da utilização da lidocaína sem adrenalina no caso é D. Aí todo mundo sabe, né? Ninguém vai errar. Qual é, gente? 3 atrás. É sim, então não qual a resposta? Esse é Letra C, né? Aqui ninguém tem dúvida. E a Convasa, da quanto? 7. Da bupivacaína? 3. Pode ler pra mim? Isso. 3 a 4. É considerado. Pode ler. É considerado sintoma precoce de intoxicação por anestésico locais. Cefaleia, meio ou granulação, C2 musculares, D de coluna e E minutos. A gente vai ter conforme microgramas por ml na nossa corrente sanguínea, né? Primeiro sistema cometido é o sistema nervoso central, correto? Então, qual o primeiro que a gente vai ter aí? Não tem
E aí, alguma dúvida? Então aí a gente vai ter o subindo, né? Então sempre atentar com grau de microgramas por ml que a gente tem na nossa corrente sanguínea, certo? Professor, existe alguma lição para essa situação? Para saber. Não, se eu estou injetando anestésico local e o paciente refere sinais e sintomas, já é sinal que a gente tem uma intoxicação por anestésico local. Não tem exame de sangue, de imagem, nada disso. É diagnóstico clínico, tá bom? Durante uma cirurgia de postectomia em um paciente de 50 quilos, utilizaram-se 30 ml, 600 mg de lidocaína 2%, sem vasoconstritor para anestesia local. Essa dose é considerada quanto é que é o máximo que eu posso usar para esse paciente de 50 quilos? 250 E aí, qual é a resposta? E aí, gente, qual é a resposta? Quem vai na A? Alguém na A? Alguém na D? Quem vai de B? Quem vai de C? Qual é o primeiro sistema acometido pela intoxicação por anestésico local? Então, qual a resposta? D. Certo? Lembra que a gente não falou nada de estágio já de sistema respiratório aqui. Então, é letra B, tá? Então, a gente já sabe que a dose máxima que a gente pode usar é 250 mg, né? Isso daqui é só para passar, para vocês lembrarem sempre que a bupivacaína é a mais cardiotóxica de todas, certo? Em qual dos seguintes locais não deve ser utilizada a infiltração de anestésico local com vasoconstritor para a sutura de ferimento porto-contuso? Quirodáctil, tá? Então, nós como clínicos vamos evitar ao máximo extremidades cartilares para poder fazer a infiltração com vasoconstritor. Alguém pode ler, por favor? Paciente com ferimento porto-contuso voluntário direito para realização de estrutura na UPA. No segundo nível chamado, qual medicação que você usaria para infiltração local e após justifique qual o preferível de ação? Lidocaína com vaso, recomendação, bloqueio dos canais de sódio voltado para a fibra. Correto, segregação, tá certo. Bloqueio do canal de sódio voltado dependente. Não, a gente vai botar um caso clínico, tá bom? Sempre aqui eu trago mais direcionado para vocês. Sim, é isso que a gente conversou aqui, é isso, tá bom? Agora eu quero saber, lidocaína com ou sem vaso? Alguém usa bupivacaína aqui? Não, né? Ok. Agora, tem alguma contraindicação a lidocaína com vaso? Antebraço é extremidade? Não. Antebraço? Antebraço é extremidade? Não, gente, vamos lá. Antebraço não é extremidade, né? Extremidade, quando a gente fala extremidade, a gente fala dedos. Nada de antebraço, pelo amor de Deus, é extremidade, tá bom? Então aqui não tem nenhuma contraindicação ao uso de anestésico local com vasoconstritor, tá? Então se vocês usassem lidocaína com ou sem vaso, estava correto. Professor, nem se vai ter hemorragia, alguma coisa assim.
pode usar com Se você usar com vaso, vai ser melhor, porque diminui a absorção local, tá bom? E também tem menor risco, se tiver algum grau de intoxicação, se for reabsorvido de forma rápida, o paciente vai ter sintomas mais rápidos, porque você está com um vasoconstritor que é adrenalina. Então, na sua monitorização, quando você fizer, o paciente vai ter taquicardia e hipertensão. Então, você já vai estar alerta que você pode ter feito acidentalmente injeção intravenosa. Tá bom? Então, esse já é um sintoma, e até mesmo o paciente fala, doutor, meu coração está batendo muito rápido. Então, você, epa, peraí, eu acho que eu infiltrei, ou foi absorvido mais rápido para a corrente sanguínea. Tá? Então, com o vasoconstritor, tem esse benefício de, se acontecer, de fizer acidentalmente, se eu fizer intravenoso, o paciente tem sintoma mais precoce. Né? Isso. Então, alguma dúvida sobre anestésicos locais? Certo? Lá na prática, eu vou perguntar novamente de vocês, eu quero todo mundo com isso na ponta da língua, tá bom? Porque é uma medicação que vocês vão usar com bastante frequência. Vão usar muito, tá? Então, se atentem que esse é um tópico que vocês têm que saber para a vida. Indução em sequência rápida. É outro tópico que vocês vão abordar bastante na sala vermelha, na urgência, emergência e em UTI. Certo? E o que é intubação em sequência rápida quando a gente aborda esse tema? Tá? É um conjunto de eventos necessários, tá, para a gente abordar a diária do paciente não invasiva definitiva de maneira segura, rápida e eficaz. Tá? E quando é que a gente vai fazer a intubação em sequência rápida? Naqueles pacientes que têm risco de broncoaspiração. Tá? Quando eu falo intubação em sequência rápida, quer dizer que eu tenho que assegurar a diária desse paciente de forma segura. Porém, quando eu acoplo a máscara para pré-oxigenar esse paciente, eu não posso ventilar ele. Por que eu não posso ventilar? Porque se eu ventilar esse paciente, como ele é um paciente que tem risco de broncoaspiração, eu posso hiperinsuflar o estômago dele e o conteúdo que está dentro do estômago refluir para a cavidade oral e ele broncoaspirar. Porque ele não está com os reflexos da via aérea intactos, certo? Então, quem é esse tipo de paciente que tem risco de broncoaspiração? Paciente com plasma menor que 8, paciente com TCE grave, tá? Paciente desacordado, que vocês encontraram na via pública, paciente que chega no pronto-socorro com abdômen agudo, obstrutivo, que pode ter alguma torção de alça, ou ele pode estar com vômitos fecaloides, então a gente tem que proteger esse paciente. Então, paciente que a gente já conversou previamente, de broncoaspiração, a gente faz intubação em sequência rápida. Tá? A gente não vai ventilar esse paciente, a gente faz drogas que rapidamente eu posso laringoscopar e colocar o tubo na traqueia desse paciente. Tá? Então, quais são as condições associadas a alto risco de regurgitação e aspiração pulmonar? Jejum incompleto, menor que 8 horas, que a gente sabe que é jejum para sólidos, tá? Ou desconhecido, o paciente chegou politraumatizado, eu não vou perguntar sobre jejum, claro, né? Eu vou fazer o que tem que fazer na parte médica, como proteção de via aérea. Obesidade, lembrar que o obeso ele tem uma compressão extrínseca da região do abdômen, então todo aquele peso, quando cai sobre o estômago, pode sim aumentar a pressão e fazer com que o esfíncter esofagiano superior relaxe e venha com o conteúdo que está no estômago para a cavidade oral. Tá? Gestação, segundo e terceiro trimestre. Gestante, a gente sempre considera estômago cheio. Tá bom? Baixo nível de consciência, como eu falei para vocês, glasma menor que 8, não tem condições da gente dele ter algum reflexo para prevenir broncoaspiração, que a gente faz intubação traqueal desse paciente. Tá? Antecedente de gastrite, úlcera gástrica ou doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque esse paciente sempre refere queimação, tá? E quando ele refere muita queimação, a gente tem que pensar que ele tem alguma incompetência no esfíncter esofagiano superior. Então a gente sempre tem que pensar sobre isso. Dor, estresse ou trauma,
tá? Então, o politraumatizado chegou, a gente tem que avaliar, verificar se ele está com reflexos intactos da via aérea ou não. Cirurgia de emergência ou abdominal, tá? Paciente muito grave ou moribundo. Doença do esôfago ou doença, já teve uma cirurgia prévia do esôfago, então a gente tem que pensar, tá? Aquele paciente com ilho paralítico, como eu comecei com vocês, com que ele não consegue mais movimentar o conteúdo que está dentro da alça intestinal, então ele é um forte candidato a ter, caso aconteça, risco de broncoaspiração, tá? O uso de opioides, que a gente vai conversar na próxima aula, que a gente vai falar sobre opioides. A gente vai falar que o opioide, ele diminui a motilidade gástrica. Então, o paciente tem risco de broncoaspiração, tá? E a hernia de hiato, porque a gente sabe que a hernia de hiato é um conteúdo no estômago que ele foge para a região do tórax pelos hiatos que a gente tem da passagem do diafragma para a cavidade abdominal. Então, esses pacientes também têm risco de aspiração, tá? Então, resumindo para vocês, são pacientes que têm aumento da pressão intagrácica, diminuição da pressão do esfíncter esofágico inferior e aumento do volume gástrico, tá? Então, são essas as indicações que a gente vai fazer, principalmente intubação em sequência rápida. Esse daqui vocês vão ver bastante em sala vermelha e no politrauma quando vocês rodarem lá, certo? A aspiração pulmonar pode acontecer a qualquer momento, tá? E é mais comum na indução durante a laringoscopia. Então, eu tenho que pensar que, como eu falei para vocês, eu acho previamente, que a laringoscopia é o segundo estímulo mais doloroso que tem após o parto. Então, a gente tem que fazer uma boa dose de opioide e uma boa dose de hipnótico também, para a gente poder fazer a laringoscopia. Porque senão o paciente vai ter reflexo de náuseas e vômitos. Esse reflexo é por qual nervo? Qual? Náusea e vômito. Não, ele começou semana passada. A inervação da língua. Tá? Então a gente sabe que esse reflexo de náusea e de vômito é feito pelo dorso faringe, certo? Então a gente pode ter consequências disso, que é a obstrução total da via aérea, dificuldade de ventilação, porque a gente vai ter um conteúdo na cavidade oral, e a pneumonite química, que é a síndrome de Mendelson. Então, essa síndrome de Mendelson, vocês também vão conversar provavelmente com o médico que está lá na sala vermelha, na UTI ou na emergência, tá? Que o risco de broncoaspiração pode acontecer. E o que é a síndrome de Mendelson? É quando a gente tem uma broncoaspiração, ou seja, o conteúdo gástrico, que tem um pH ácido, como todo mundo já sabe, tá? Ele vai para o ar interior da traqueia. Ou seja, a gente tem um conteúdo ácido no meio que está totalmente isolado, tá? No meio, teoricamente, com pH neutro, e que vai ter complicações significativas em virtude disso, tá certo? Então, vai diminuir o pH, vai aumentar o volume e a gente vai ter um pior prognóstico, tá certo? E os sinais clínicos significativos ocorrem 2 horas após o evento, tá? E o prognóstico geralmente é favorável. A gente vai tratar caso aconteça a broncoaspiração. Eu laringoscopei, o conteúdo que estava no estômago refluiu para a cavidade oral e o paciente broncoaspirou, ou broncoaspirou, desculpa. Tranquilo, a gente vai tratar essa broncoaspiração. O importante é fornecer oxigênio e salvar a vida do paciente, tá? Lembrando para vocês que situação de urgência e emergência, o que vai é salvar a vida do paciente, tá? O tratamento, qual vai ser o tratamento? Vai ser sintomático. Então, não é porque o paciente broncoaspirou que eu já vou entrar com antibiótico, que eu já vou entrar com ventilação mecânica. Não é assim. Eu vou primeiro tratar os sintomas que o paciente vai apresentar, tá? O tratamento vai ser clínico. Então, eu vou aspirar a orofaringe, aquele conteúdo todo que está na cavidade oral, vou pedir para a sonda de aspiração, vou aspirar, tá?
eu vou virar a cabeça para a lateral para tentar diminuir a quantidade de conteúdo da cavidade oral que vai para a traqueia. Eu vou fazer o trem de Leburg. O que é o trem? É botar o paciente de cabeça para baixo, tá? Então, botando o paciente de cabeça para baixo, esse conteúdo também tem a tendência de ir mais para a região cefálica, tá? E menor, vai conforme a gravidade. E menor vai para a região da traqueia. Broncoscopia e ventilação mecânica só se necessário, se o paciente evoluir por uma insuficiência respiratória, que ele precise realmente de uma ventilação mecânica. Fora isso, a gente não vai intervir de forma já intubando o paciente para prevenir qualquer complicação. Tá bom? Antibiótico, só se ele tiver clínica para isso, tá? Ou ter uma cultura que realmente indique a redução de antibiótico. E beta-2 agonista, a gente vai usar o fenoterol ou salbutamol em caso de broncoespasmo. Tá bom? E o que a gente não deve fazer é jogar soro nessa via aérea. Porque se eu estou jogando soro, tem gente que quer, vamos lavar essa via aérea. Não façam isso, porque vocês vão botar mais conteúdo ainda contaminado para a região da traqueia, tá? Então não se lava a via aérea, não se faz irrigação de via aérea. E a gente também não vai usar corticoide de forma rotineira. Broncoaspirona é igual a corticoide. Não, está errado. A gente vai tratar conforme a clínica do paciente. Então a gente não faz corticoide de forma rotineira, tá? E o que a gente vai preparar nossos medicamentos lá na sala de urgência e emergência para ter um ambiente favorável à realização da intubação em sequência rápida. Então, eu cheguei no meu plantão, eu vou avaliar se a minha sala tem oxigênio, tá? Se o aparelho de ventilação mecânica está funcionando, se o laringoscópio está funcionando, porque às vezes nem tem laringoscópio na unidade, quando você vai pedir, ninguém sabe onde é que está, enfim, está quebrado, está sem pilha. Então, cheque se tem laringoscópio funcionante na unidade de vocês. Material para via aérea, tubo, buge, máscara laríngea, tem que estar ok, também está de fácil acesso, tá? Material para aspirar, cavidade oral, caso for preciso, tá bom? E medicação de urgência e emergência, tanto para indução da anestesia, como para qualquer intercorrência que aconteça. Vocês têm que saber onde se encontra cada coisa quando vocês chegarem para trabalhar na unidade de saúde de vocês, tá bom? Sempre acesso venoso, tem que estar pérvio, né? Que geralmente quem funciona é a equipe de enfermagem ou técnico, mas você tem que saber se aquele acesso está funcionando ou não, porque é muito comum o paciente vir para a enfermaria com acesso que não está mais funcionando, a gente tem que funcionar um novo acesso. Então verifique se a veia de vocês está pérvia ou não. Eu sempre falo para vocês lá na prática, nós anestesistas não trabalhamos sem veia. Então se o paciente não tem veia, eu não tenho o que fazer com esse paciente, tá? Eu só trabalho se ele tiver algum acesso venoso para eu poder fazer as medicações, se ele tiver alguma intercorrência, eu poder tratar. Mas sem veia é impossível a gente conduzir qualquer paciente, certo? Avaliar sinais de via aérea difícil, que a gente já conversou da aula passada, então eu sempre vou buscar, uma aula vai pegando a outra. Quais são os sinais de via aérea difícil? Circunferência cervical maior que 40 centímetros. Abertura da boca menor que 3 centímetros. O que mais? Retrognatismo. O que mais? Dentes. Alguém lembra dos dentes? Dentes incisivos longos. Distância tireometro. Qual é o valor da distância tireometro? Menor que 6 centímetros, da esternometro menor que 12,5. Certo? O que mais? Malampate 3 e 4. Doença genética, síndrome de Down. Diabetes. Sim, é do síndrome de Down. Lembram?
intubações prévias. Extensão e flexão do pescoço. Radioterapia na região cervical, queimaduras. Então, se eu sei os sinais de viés difícil, eu vou prevenir ainda mais quando eu for realizar a minha laringoscopia, tá? Então, vocês têm que estar na cabeça de vocês quais são, quando eu olho para o meu paciente, eu vejo, nossa, esse paciente é um possível viés difícil, tá bom? Tem que estar. Então, sempre optar por uma intubação com o paciente acordado, com ou sem o auxílio de uma fibroscopia, quando eu sei que o paciente é viés difícil, quando eu já preveni uma possível viés difícil, tá? E se eu não prosseguir com uma intubação em sequência rápida, certo? E na emergência, como eu já falei para vocês, a gente vai fazer sempre uma crico ou uma traqueostomia se eu estou com um profissional habilitado dentro da sala cirúrgica ou do meu ambiente hospitalar. Caso eu não tenha como realizar tráqueo, eu salvo a vida do paciente com uma crico ou tireoidectomia, certo? Sempre pré-oxigenar o meu paciente, tá? Vou sempre pré-oxigenar. Qual é a função da pré-oxigenação? A gente sempre faz a pré-oxigenação por 5 a 10 minutos, com o intuito de desidrogenar esse pulmão e ofertar o máximo de oxigênio possível. Caso eu não consiga intubar esse paciente, eu tenho um tempo de dessaturação maior, tá? Então, a função da pré-oxigenação é essa: desidrogenar esse pulmão, oferecer mais oxigênio. Em caso de não conseguir intubar de forma rápida, eu tenho maior tempo de dessaturação. Tá? Então, isso vocês têm que saber. Eu sempre coloco um fluxo alto de oxigênio a 100%, tá? E o paciente ele vai estar respirando antes de eu fazer as drogas de indução da anestesia. Tá? E se eu estou preparando as minhas drogas da indução da anestesia, você pediu para alguém segurar a máscara na face do seu paciente. Oxigenar quando não tem aqueles casos com as contraindicações. Não, sempre, todo paciente, se você for realizar a laringoscopia, seja ela intubação em sequência rápida ou não, você sempre pré-oxigenar seu paciente. É porque eu te entendi, e a gente não faz a pré-oxigenação longe. Não, a pré-oxigenação é para todos. Você não vai ventilar paciente com risco de broncoaspiração. É diferente. Todo mundo tem que receber pré-oxigenação. Então, se você está procurando material, você está aspirando através da sua indução anestésica, pede para alguém ficar já pré-oxigenando seu paciente. Sim, tá bom? E quais as medicações que a gente vai usar para a indução em sequência rápida? Isso daqui vocês também têm que saber, tá? Porque lá na prática vocês vão ter que fazer isso e vocês não vão ter muito tempo para pensar. Tá? O paciente chegou, doutor, o paciente está com TCE, fundamento de crânio, está com hemorragia, está com um caso bem grave, está saturando 70 e a gente tem que intervir agora. Então você não vai, o que eu vou fazer agora? Vou abrir o Google, não vai dar tempo, entendeu? Então vocês têm que ter na mente de vocês quais drogas vocês vão usar. Enfermeira, deixa o material de Vera pronto aqui, deixa o meu buge, máscara laríngea, se for preciso. Deixa o aparelho de ventilação mecânica, droga de urgência e emergência e quais medicações o senhor quer que eu aspire? Eu vou perguntar para você. Então você não vai ficar olhando para ela, né? Você vai falar, não, eu quero que você aspire fentanil, etomidato e succinilcolina. Então você vai dizer a quantidade que ela vai aspirar, ela não vai aspirar, vai trazer para você, certo? Então qual é a dose de fentanil que eu vou usar para intubação em sequência rápida? De 2 a 3 microgramas por quilo, tá? Eu tenho a opção também de fazer o fentanil, na dose de 25 a 35 microgramas por quilo. Mas na prática, o que vocês vão usar bastante, com medo carrinho de parada, é o fentanil, que é o opioide, que é de 2 a 3 microgramas por quilo, tá? Segundo, a gente vai usar o nosso hipnótico. O nosso hipnótico ele vai tirar a consciência do paciente. A gente tem a opção de usar propofol, etomidato e acetamina. O propofol está restrito ao leito, ao ambiente cirúrgico, então eu não vou falar para vocês sobre. Mas etomidato e cetamina vocês vão ver com frequência no carrinho de parada também, tá? E a dose que vocês vão utilizar é de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo.
E o bloqueador neuromuscular que vocês vão ter como opção é a succinilcolina e o rocurônio. A succinilcolina na dose de 1 mg por quilo e o rocurônio na dose de 1,2 mg por quilo. Então, isso é obrigatório vocês saberem também. Sempre a sequência: opioide, hipnótico e, por último, bloqueador neuromuscular. Tá? Então, jamais, pelo amor de Deus, não façam isso de fazer bloqueador neuromuscular sem tirar a consciência do paciente. Imagina que você está consciente e você não conseguir respirar, porque você está com bloqueador neuromuscular. Então, deve ser assim, desesperador. Então, nunca façam isso. O bloqueador neuromuscular é o último após você tirar a consciência do paciente de vocês. Tá? Então, antecipando a aula de bloqueador neuromuscular, mas como eu já estou falando sobre ele, eu vou trazer algumas contraindicações da succinilcolina, tá? Que é paciente queimado após 24 horas, porque a gente vai conversar lá posteriormente que a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Então, a cada vez que eu faço a succinilcolina, eu tenho liberação de 0,5 milimol de potássio na corrente sanguínea, tá? Então, como eu tenho um paciente queimado que faz rabdomiólise, ele libera muito potássio da célula também. Então, esse paciente, com a succinilcolina, eu posso precipitar uma hipercalemia, ele fazer uma arritmia e até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Então, a succinilcolina é contraindicada e queimado após 24 horas, tá? Paciente acamado, paciente com AVC, paciente paraplégico, tetraplégico, que não se mexe, é contraindicado também. Por quê? Porque esses pacientes têm uma proliferação dos receptores extrajuncionais. Então, a resposta à succinilcolina vai ser bem mais exacerbada. Então, a liberação de potássio também vai ser bem mais intensa do que um paciente normal. Então, paciente queimado após 24 horas, paciente acamado, tá? E a gente já sabe, claro, que o paciente com hipercalemia, a gente não vai fazer succinilcolina. Tá bom? O paciente acamado, ele faz atrofia da musculatura, tá? Como ele não tem movimentação, não tem nenhum estímulo mais pelo sistema nervoso que foi bloqueado, ele causa um mecanismo de proteção dele, é proliferação dos bloqueadores da placa nervosa dos receptores extrajuncionais, que a gente chama. Esses receptores estão na placa muscular, tá? Quando a succinil ela entra na corrente sanguínea, ela vai fazer com que haja uma maior exacerbação desses receptores e, consequentemente, uma maior liberação de potássio também na célula. De uma pessoa normal, entendeu? Isso, hipercalemia, tá? Então, sempre cuidado com as contraindicações. Queimados após 24 horas, paciente acamado, tá? E paciente com hipercalemia, a gente tem que ter cuidado. Pressão na glicose, a gente fala da manobra de cérebro, tá? Quando a gente vai fazer intubação em sequência rápida, a gente faz uma pressão na cartilagem glicose com o intuito dessa pressão comprimir a região do esôfago e tentar evitar que o conteúdo do estômago venha para a cavidade oral. Hoje em dia ela está sendo muito debatida, porque alguns falam que ela tem benefício, outras pessoas falam que ela não tem funcionalidade nenhuma. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente faz a manobra de cérebro, tá? Então, eu trouxe para vocês saberem que existe e que vocês podem ver alguns profissionais fazendo na prática clínica. Mas é uma manobra ainda muito questionada se ela tem realmente uma função positiva ou não para o paciente. Tá? Laringoscopia e intubação. Então, quando eu falo intubação em sequência rápida, eu não ventilo meu paciente, tá? Não vou ventilar. Ou seja, o que é ventilar? É eu fazer as minhas medicações na indução anestésica e esperar o tempo das drogas fazerem seu efeito, tá? Então, eu não vou ventilar, tá, o meu paciente, que é pressionar aquela bolsa que a gente faz, fornecendo oxigênio para ele, certo? Então, a gente sempre vai pré-oxigenar, que é diferente de ventilar, tá? Então, se o paciente tem risco de broncoaspiração, jamais eu vou ventilar meu paciente.
Eu vou só pré-oxigenar, oferecer oxigênio sem ventilar ele, certo? Fiz as minhas drogas da indução da anestesia, que é o opioide, o hipnótico, o bloqueador neuromuscular, eu posso laringoscopar e intubar o paciente, certo? Cuidados pós-intubação. Sempre checar o tubo, tá? Se está realmente na traqueia ou não. Porque se você intubou o esôfago e for colocar ele em ventilação mecânica, esse estômago vai hiperestender, esse conteúdo vai retornar para a cavidade oral, ele pode broncoaspirar. Então, sempre checar os campos pulmonares. Caso você não tenha capnografia, que é o padrão ouro hoje, para checar se realmente o tubo está na via aérea, vocês vão fazer o quê? Verificar expansibilidade do pulmão, oximetria do paciente, porque se ele estiver no pulmão, ele vai manter uma oximetria boa. E também pode fazer a ausculta no campo da base pulmonar e no ápice pulmonar, tá bom? Para saber se está lá ou não. E sempre checar os sinais vitais, né? O paciente de vocês vai estar monitorizado, vocês vão ver se o paciente está em condições de ventilação ou não. Alguém pode ler, por favor? Uma mulher de 45 anos, politraumatizada, malonate 3, com fratura de ossos da classe de bacia, está acamada há 25 dias com consequente atrofia muscular por desuso nos membros inferiores. Foi programada a correção cirúrgica da fratura da mandíbula sob anestesia geral. Após indução anestésica com fentanila, etomidato e succinilcolina, seguida de intubação traqueal, apresentou parada cardíaca e assistolia. A causa provável da complicação é B. Por qual motivo? Contraindicação da SUS. Qual é a contraindicação? Paciente queimado, Paciente acamado, né? Então ela está falando aí que ela tem atrofia muscular por desuso. Então, provavelmente essa paciente tem uma proliferação dos receptores extrajuncionais, que é a maior liberação de potássio pelas células do paciente. Quem pode ler, por favor? Paciente homem, tabagista, hipertensão arterial e controle, 56 anos, cheguei inconsciente no pronto-socorro com bastante conteúdo na cavidade oral. Você é chamado para prestar os primeiros alimentos, sinais vitais, frequência cardíaca, PAI 280, saturação de 85, gasometria mostra as doses metabólicas com aumento do PA de 2, Glasgow 7, raio-x de tóxico infiltrado pulmonar bilateral. Diante do quadro, você decide garantir a via aérea do paciente. Quais medicamentos você usaria e a dose? Realizaria a ventilação positiva? Fentanil, Qual a dose? 2 a 3 microgramas. O que mais? Vitamina, Qual a dose? 1 a 2 miligramas. 1 a 2 miligramas por quilo. O que mais? Roncorônico. Tem alguma contraindicação a succinil aí? Não, né? Eu posso dar succinil, então. Qual a dose? Tá, 1,5, certo. Então sempre tem que ter a sequência correta, tá? Eu não vou aceitar se vocês começarem com hipnótico, depois opioide, não é assim. A gente tem uma sequência correta a ser feita, tá? Começou com bloqueador neuromuscular, começou com hipnótico, tá errado. Primeiro sempre opioide, segundo hipnótico e terceiro bloqueador neuromuscular. Estou avisando logo para não ter nenhuma intercorrência depois da correção da prova, tá bom? Realizaria ventilação positiva? Vocês iam ventilar esse paciente? Não. Por qual motivo? Bastante conteúdo na cavidade. Significa que ele já provavelmente broncoaspirou, tá bom? Então, esse paciente a gente não deve realizar ventilação positiva. Porém, a saturação dele está com 85%. A gente pré-oxigena. Tá bom? A gente vai pré-oxigenar, só que como ele já tem conteúdo na cavidade oral, eu vou fazer intubação, tá? Isso. Qual vai ser o tratamento que a gente vai fazer aí nesse caso? Aspiração. Colocar a cabeça de lateral. Sem Delenburg. O que mais?
Ele tem um raio-x com filtrado pulmonar bilateral. Se necessário. Aí eu tenho que saber da clínica dele, está tendo febre, tem cultura positiva, esse filtrado é da broncoaspiração ou já é de pneumonia? Tem que saber, entendeu? Se ele tiver broncoespasmo. Aqui no caso clínico não falou que ele tinha, então eu vou fazer conforme os sintomas que o paciente apresentar na questão, tá bom? Então tudo isso a gente tem que ver para prevenir ou piorar o prognóstico do nosso paciente, certo? Então vejam que nossas aulas, uma aula vai puxando a outra, tá? Então estudem, não deixem para estudar próximo da prova. Quem quiser, eu acho, na minha opinião, conseguir uma boa nota agora na N1, tá? Na N2 os assuntos são mais complexos. Geralmente vocês têm mais dificuldade, que a gente fala sobre gasometria, vários distúrbios hidroeletrolíticos. Então é um tópico que vocês usam na prática clínica, por isso que eu trago para vocês, mas assim um pouco mais complexo. Então agora é uma aula que a gente consegue conversar mais, discutir mais assuntos, então estudem, porque a N1 é quando vocês conseguem tirar geralmente 9, 10 e aí todo mundo vai bem, tá certo? Então não deixem para estudar perto da prova, porque senão o assunto vai ser cada vez mais complexo e aí vai ficar mais difícil. Na próxima aula a gente vai falar sobre opioide, na outra anestésicos venosos e por último, antes da prova, a gente vai falar sobre bloqueador neuromuscular, tá certo? Eu vou combinar ainda com o laboratório para a gente fazer a prática da aula de via aérea. Mas assim que estiver confirmado, eu aviso por líder de vocês para a gente programar, tá bom?